Minas, 100 quilômetros daqui, e ele está hoje conosco, já desde ontem, na verdade, né? Trazendo o recado do Senhor para o nosso coração. Nós vamos ouvi-lo e receber do Senhor aquilo que o Senhor mesmo tem preparado para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, como teu servo nas tuas mãos nesta hora, que possa ser usado pelo Senhor, aquilo que Ele fale nesta hora não seja dele mesmo, mas seja produto da ação do teu Espírito, do coração e da mente dele, trazendo a tua palavra de forma clara e aplicável ao nosso coração, produzindo assim em nós também as mudanças, os desafios que o Senhor quer que nós tenhamos nesta noite, e a visão do Senhor para a nossa vida e para a vida da tua igreja. Toma teu servo nas tuas mãos, usa-o, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Amém. É motivo de grande alegria para nós estarmos conhecendo os irmãos e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração, dito a nós nesses dias. Ontem nós estivemos aqui com a juventude, né? Foi uma bênção. Aprendemos de Deus, ouvimos de Deus. Eu quero de antemão agradecer ao pastor João Marcos pelo convite, porque quando nós nos falamos pela primeira vez, nós falamos em uma outra oportunidade, era uma outra ocasião, né? E Deus aí foi conduzindo todas as coisas e Ele então nos convidou para vir cá, e nós aceitamos com o coração alegre, e aqui estamos. Eu quero apresentar aos irmãos da minha esposa, que está aqui, a Nayara, pode se colocar de pé. E ela teve o privilégio, irmãos, falei isso ontem, de me conhecer. E então Deus a abençoou de tal forma que nós então nos casamos. Foi uma bênção, né? Eu sempre brinco assim, mas quem ganhou foi eu, né? Então Deus me abençoou, porque Ele me deu mais do que eu mereci. É assim que Deus faz conosco, não é verdade? Então, queridos, eu tenho já que agradecer a todas aquelas pessoas que nós conversamos. Hoje eu conheci o irmão Brandão, né, irmão? Tá vendo, irmão? Esse é um privilégio, porque eu geralmente não guardo o nome, guardo o nome do irmão, né, pastor? Ontem o pastor brincou aqui porque eu conheci o Douglas, mas eu descobri que não tinha Douglas na igreja. Esse era o Gabriel. Aí eu falei, cadê o Ian? Eu guardei o nome, porque eu não sou muito bom com nomes, então eu dou algumas gafas de vez em quando. Eu costumo não dizer, fala o irmão ali, irmão lá, para não cometer esses equívocos, esses erros aí. Mas, assim aconteceu, e eu chamei o Gabriel de Douglas, mas aí eu guardei o nome do Brandão, e também eu quero agradecer o almoço que nós tivemos hoje, que foi uma bênção lá na casa da Cláudia e do Elton. É isso, né, Elton? Cadê o Elton? Ah lá, a Cláudia do Elton, né? Muito gostoso, comi demais e foi uma bênção poder almoçar com eles. Fizemos também uma visita para a irmã Saúde, né? Conheci o privilégio de conhecê-la. E nós estamos muito felizes, irmãos, por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós estamos 1 ano e meio. Revi, né? O Agmar. Cadê o Agmar? O Agmar. O Agmar não lembrou de mim. Falou, rapaz, como é bonito. Porque quando eu te conheci, você era bonito, mas agora você estava metendo. Brincando, né? Falei assim, não. Vai quis falar, né, irmãos? Um pouco vergonha. Então, eu modesto, né? Então, o Agmar nós conhecemos lá em Jales, eu ainda era novo convertido, nem sabia o que Deus tinha reservado para nós. Agora eu te revelo, casado, bem casado, pastor. Deus nos agraciou, irmãos, que quando eu terminei o seminário, fui ordenado, Ele já nos preparou um lugar. Deus nos levou até Turano, e ali nós estamos já 1 ano e meio, fazendo a obra do Senhor, uma congregação ainda, mas uma igreja muito abençoada, uma igreja muito aconchegante, né? E nós estamos felizes de estarmos aqui, e principalmente para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar ao seu coração também, assim como Ele falou comigo.
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Tiago. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós conversamos com os jovens acerca da carta de Tiago. Uma outra perspectiva, foi um outro texto que nós abordamos ali. Nós abordamos com os jovens a fé seguida de obras. E hoje, Tiago tem novamente à noite algo para falar ao nosso coração. E o texto que nós vamos ler está no capítulo 1. Iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Quem achou aí, diga aleluia. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu tenho uma boa notícia para você. O título dessa mensagem é Passando pela Prova, dando glórias a Deus. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu isso sendo cantado aí pelo nosso irmão Lázaro? Então certamente todos ouviram esse título, Passando pela Prova, dando glórias a Deus. E quando Deus me deu essa palavra, irmão, eu fiquei me perguntando se Tiago não era uma espécie de homem sadomasoquista. Se ele não tinha um certo prazer em sofrer, um certo prazer na dor, um certo prazer em ser experimentado. Porque Tiago nos fala uma coisa que muitas das vezes nós não paramos para analisar e pensar, que é: tende motivo de toda alegria quando passares por provações. E eu pergunto aqui, irmão, quando eu li esse texto, se nós gostamos de sofrer. Eu particularmente não gosto de sofrer. Eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto de chorar. Eu não gosto às vezes de ser experimentado, porque dói. Sofrer não é uma coisa que eu tenho prazer naquilo. Mas eu descobri que Deus usa o sofrimento, a provação, para nos trazer amadurecimento. E o que Tiago está querendo nos mostrar aqui, dentre tantas outras coisas, na carta que ele escreve, é que a vida do crente, ela vai sendo amadurecida através do sofrimento, através das provações, através daquilo que Deus usa em nossa vida para nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Porque a semelhança de Jesus nós temos que sofrer. Algumas pessoas, pastores e pregadores não gostam muito disso. Porque a pregação que nós temos no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, é: você vai vir para Jesus e Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. De uma noite, de um dia para o outro, no instalar de Deus. Se você era pobre, você vai ficar rico. Se você sentia dor, você vai então parar de sentir dor. Como se a vida fosse um mar de rosas o tempo todo. E eu tenho dito que é muito pelo contrário, Jesus não engana ninguém. Ele diz: olha, se você vier para mim, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, você vai ser bem-sucedido, porque eu sou o Deus que opera maravilhas na vida do meu povo, e eu quero bem no meu povo. Mas o caminho que você está escolhendo não é fácil. Tanto que ele coloca para nós duas opções ou possibilidades. Uma é a porta larga e a outra é a porta estreita. E nos dá o direcionamento para escolhermos o caminho da dificuldade. Porque esse foi o caminho que Jesus Cristo resolveu seguir em obediência a Deus. E a semelhança de Jesus, nós, como seguidores desse Deus que é amoroso, que é bondoso e que é glorioso, nós precisamos seguir o caminho do Mestre, ou seja, carregar a nossa cruz. Por quê, irmão? Porque Deus nos prepara para algo melhor. Ele nos prepara como? Provando a nossa vida. Provando a nossa vida. E aí eu comecei a querer entender de Tiago o que ele quis dizer quando ele fala:
tende por motivo de toda alegria, o quando vocês passarem por provações. Como eu vou estar alegre no sofrimento? Como eu vou estar alegre na dor? Como eu vou estar alegre quando eu estou padecendo? Como eu vou estar alegre? Como eu consigo isso quando Deus me leva para o deserto? E aí eu descobri algumas coisas que eu fiquei muito contente, porque Deus me mostrou que mesmo passando por momentos difíceis, e todos nós passamos por eles, e se você não passou, irmão, se você não foi provado, prepare-se, porque pode ser hoje um dia que você vai começar a entrar no vale. Prepare-se, que pode ser hoje um dia que Deus vai te levar para o deserto. Mas eu tenho uma boa nova para você. A primeira delas é que a provação, ela é passageira. Ela não vai durar a vida inteira. É só um momento. É só um espaço de tempo. Então eu devo ficar alegre. Isso deve ser motivo de toda alegria no meu coração, porque sabendo que eu não posso evitar a dor, sabendo que eu não posso evitar a angústia, sabendo que eu não posso evitar o sofrimento, eu posso ter uma certeza, e isso pode ser alegria dentro do meu coração. Deus vai tratar comigo, mas isso vai passar. Como diz o autor de Eclesiastes, assim, olha, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O momento da provação vai existir na nossa vida, mas é um tempo específico de Deus para trabalhar no meu e no seu coração. Eu não sei, querido, o que você passa no seu dia a dia. Eu não sei o que você tem passado agora, mas como diz o salmista, eu não falava isso, Deus te sonda, Deus te conhece. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe aonde você precisa chegar, e para isso Ele vai usar esse momento, essa provação, esse deserto, para abençoar você. Isso precisa ser motivo de toda a alegria no nosso coração. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós sabemos que vamos sofrer, não vai adiantar a gente ficar choramingando o tempo todo. Não vai adiantar a gente se entregar ao problema e não ver outra possibilidade. Não vai adiantar a gente se entregar à dor e deixar com que aquele tempo passe, mas sem fazer coisa alguma. Não, eu vou caminhar, eu vou continuar a minha vida, eu estou sofrendo, estou padecendo a aprovação, mas isso é bênção de Deus para a minha vida. E esse momento não vai durar eternamente, ele vai passar. Ele tem data determinada, não por mim, mas por Deus, para ter fim. Nisso eu preciso me alegrar. O apóstolo Paulo, escrevendo também, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Desculpa, o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O tempo todo nós temos que ter uma certeza: isso vai passar. E enquanto eu estou vivendo esse momento, a certeza também que eu tenho é de que Deus está comigo. Eu não estou passando por esse vale sozinho. Eu não estou passando por essa dor sozinho. O Senhor tem me amparado. A mão dele está na minha vida. Isso é permissão dele. Embora sendo permissão dele, ele vai me abençoar com este propósito. Porque para Deus, irmãos, tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Nada na nossa vida acontece por acaso. Não existe coincidência na vida do cristão. Não existe coincidência na vida do crente, daquele que é fiel ou temente a Deus. Tudo que acontece conosco acontece
acontece pela soberania de Deus, pela permissão de Deus. E em todas as coisas, Ele tem nos abençoado. E aquilo que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes você pensa assim: olha, esse problema é tão grande, esse gigante que tem se levantado sobre a minha vida, ele é tão grande, essa barreira é praticamente intransponível. Eu não consigo ver outras coisas além daquilo que os meus olhos conseguem enxergar. E aí a gente começa a desacreditar naquilo que Deus tem preparado para nós. Achamos que Deus se esqueceu de nós. Achamos que a promessa dele não vai se cumprir na nossa vida. Achamos que ele está distante. Achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas diz lá no Antigo Testamento: Deus não está com a sua mão encolhida e nem com os seus ouvidos tapados para abençoar e nem para não ouvir aquilo que os teus filhos em oração, com o joelho no chão, com lágrimas e com angústia, colocam diante dele todos os dias. Deus é fiel para conosco. Então, meus irmãos, é motivo de muita alegria no momento da aprovação, eu saber, ter essa convicção, ela vai passar. Essa dificuldade, esse momento, não dura a vida inteira. É certo que em alguns momentos nós acreditamos, achamos que ele pode durar a vida inteira porque é sofrimento demais, é angústia demais, é aprovação demais, e um dia parece que não termina nunca. Só que Deus está conosco, e Ele nos diz nessa noite: não retarda o Senhor a sua promessa. A segunda coisa é que a aprovação, ela produz em nós perseverança. Perseverança, irmão, é continuar firme, inabalável, ainda que as circunstâncias digam ao contrário. Você percebe que quando, e você deve ter vários testemunhos acerca disso, que no momento que você estava passando uma crise muito forte, depois que você venceu ela, teve a convicção de que Deus estava com você o tempo todo, você olhou para trás e viu: Deus me abençoou e hoje eu estou mais forte do que aquele dia. Hoje eu estou mais firme do que aquela época. Hoje eu suporto mais coisas, porque eu passei por aquele momento. E glória a Deus por isso, porque hoje eu sou perseverante na fé. Muitas pessoas deixam de seguir a Jesus porque não são firmes na fé, se abalam com qualquer coisa, porque tem uma expectativa errada daquilo, do caráter de Deus, de quem Deus é e da forma que Deus trabalha. Brinca com Deus se Deus não colocar o zero para ela. Briga com Deus. Brigam com Deus porque Deus não curou determinada enfermidade dela. Briga com Deus, se afasta de Deus porque alguém a julgou ou fez qualquer outra coisa. A sua fé não estava firme. Então essa pessoa tornou-se abalada pela circunstância que estava passando. Quando nós temos a convicção de que tudo que vem sobre nós é permissão de Deus, e Deus está conosco o tempo todo, e que Ele coloca na nossa vida algumas circunstâncias específicas para nos provar, para nos abençoar e para nos amadurecer na fé. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nascemos fisicamente, nós aprendemos tudo. Nós temos um leitinho, aprendemos a engatinhar, aprendemos a comer, né? Beber, aleluia, né? Glória a Deus por isso. Nós aprendemos tudo do zero. Quando nós nascemos na fé, é a mesma coisa. Paulo fala, olha, que para alguns ele tem que dar leitinho, porque ainda não suportam o alimento sólido. Então esse processo ele é natural na vida da vida cristã, na nossa vida espiritual. Por isso que Deus tem que trazer coisas sobre nós, para que nós podemos ser alimentados com um alimento mais sólido. E assim sermos perseverantes. Porque Deus não se agrada de corações vacilantes. Deus não se agrada de gente que está hoje aqui, bombando com Ele, e amanhã a gente está praguejando contra Ele. A pessoa que oscila o tempo todo, por causa de circunstâncias. Eu ouvi aquela música, não olha as circunstâncias, não, só olha o seu amor. Eu ouvi não? Quem ouviu aqui? Amém. Então, por quê? Porque este que não olha as circunstâncias,
ele persevera, ele continua firme, porque ele sabe em quem ele tem crido. Quem é o autor e o consumador da sua fé? Se está bem, glória a Deus. Se está mal, glória a Deus também. Se está em dificuldade, glória a Deus. Se está em luta, glória a Deus. Se não tem dificuldade, glória a Deus. Deus é fiel e sempre continuará sendo. O problema é que alguns, e o que tem se pregado hoje, é que eu adoro a Deus e fico com Deus até quando Deus me dá aquilo que eu preciso. Quando eu não precisar mais, então eu abandono Deus, porque eu não preciso mais dele. E nós muitos tratam a Deus como um objeto qualquer, descartável. O que Deus quer produzir no coração dos seus filhos são corações perseverantes, pessoas inabaláveis, convictas da sua presença e do seu poder. Hebreus diz assim, o autor de Hebreus diz assim: com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Hebreus capítulo 10, versículos 36, 38 e 39. Irmãos, não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam. Mas só conseguiremos avançar se a nossa fé em Cristo estiver firmada. Só conseguiremos avançar. Lembra aquela história lá em Mateus capítulo 7? A nossa casa espiritual, ela tem que ser edificada sobre a rocha. Porque quando a tempestade vier, quando a dificuldade vier, eu não vou me abalar. Porque a minha vida está firmada em Jesus Cristo. Minha vida não está firmada naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, naquilo que Deus pode me dar. Mas a minha vida está alicerçada no autor da minha fé, no consumador da minha fé. Isso é, irmãos, motivo de toda a alegria, porque a provação produz isso em nós. E a terceira coisa, e última, que eu entendi aqui, que Deus trouxe ao meu coração, nessa carta de Tiago, é que a provação, ela nos fortalece. Ela não dura a vida inteira, ela passa, e ela nos traz perseverança, mas ela também nos fortalece. É como diz aquela canção assim: olha, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Quando nós nos alegramos nisso, nós olhamos para trás e dizemos: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajuda. Porque se não fosse, nós reconhecemos, irmãos, se não fosse a mão de Deus, não teríamos chegado aonde chegamos. Se não fosse o cuidado de Deus nos conduzir sempre na sua presença, não chegaríamos aonde chegamos. E percebemos que, embora passamos por tudo aquilo, nós estamos mais fortes do que antes. Conseguimos agora suportar coisas que virão. Às vezes Deus nos prepara não para aquilo que está diante de nós, mas para aquilo que virá diante de nós. Às vezes você não entende o momento presente da tribulação, da provação, da dor. Mas não é para esse momento agora que Deus nos prepara. É para o momento que virá, que você ainda não sabe o que virá sobre você. O instrumento de Deus para nos abençoar é o deserto. Isso é motivo de toda a alegria. Paulo declara assim em Colossenses 1:1: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Eu preciso estar alegre. Tiago vai dizer: não é uma alegria momentânea, é estar com toda alegria. Isso, meu querido, é motivo de toda alegria. Passar pela prova, mas dando glórias ao nosso Deus. A Bíblia diz: tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Passando
Se você não passou, você vai passar. Se você está passando, hoje pode ser o dia. Deus disse para você, chegou o tempo. Essa provação acaba agora. E agora é o momento de você receber daquilo que eu tenho para te dar. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos conserve hoje e sempre debaixo do seu corpo.